Processos de conformação, pessoal. Como que são os processos de conformação? Na verdade, a gente tem uma série de processos de conformação, tá? E são divididos e subdivididos muitas vezes, né? Depois a gente vai detalhar esse processo, né? Mas processos de conformação mecânica, certo? Eles são processos onde eu vou ter aplicação de tensões, de forças, né? Forças por área, no caso, ou tensões que vão superar a tensão de escoamento do material. Tá? Você vai ter que superar a tensão de escoamento. Lembrem-se lá da curva tensão-deformação. Vocês viram no ensaio de tração, lá no primeiro ano, né? Vocês têm uma tensão acima da tensão de escoamento e já anotem a primeira coisa hoje, né? Abaixo da máxima tensão de tração. Vocês não vão correr o risco de começar a formar estricção no material para que ele possa romper, a menos que seja uma peça que não tenha responsabilidade técnica. Tá? Então, são processos, pessoal, onde eu vou aplicar tensões que vão causar movimentação de discordância. Você lembram disso, pessoal? Como vocês não foram meus alunos no Materiais de Construção Mecânica 1, eu realmente não sei exatamente o que foi abordado, como é que foi trabalhado nesses assuntos, mas vocês, por favor, me interrompam e a gente vai conversando. Quando vocês ouvirem algum termo técnico aí que... esqueci mesmo, que era discordância, é importante, pessoal. Até porque na próxima aula, na outra aula, a gente vai estar revisitando esses conceitos, né, de metalurgia mecânica. Então, lembre-se, né, pessoal, quando eu tenho uma tensão de escoamento, a tensão aplicada maior que a tensão de escoamento, eu tenho a chamada movimentação de discordâncias, ou eu vou estar modificando a posição dos átomos dentro da minha estrutura. Tá? E eu vou, a partir de uma forma, ter uma outra forma. Então, quais são esses processos? Eu tenho laminação, forjamento, extrusão, trefilação e estampagem. Tem videozinhos deles aqui, né? Tenho também processos de deformação por corte, que aí seriam os processos de usinagem, né? Torneamento, fresagem, né? Planeamento, retificação, estampagem por corte, tá? E processos metalúrgicos com aplicação de temperatura, que a gente vai ter lá, mais adiante vai ver a fundição. E lingotamento aqui, pessoal, ele é um processo subsequente à fusão, no caso do aço, né? Soldagem, então temos de processo, aqui eu tenho, na verdade, um resumão dos processos metalúrgicos, né? E a gente, no primeiro momento, vai estar se concentrando nesses aqui, ó, tá? Depois, os processos de fundição, certo? Tem também processos de sinterização, né? For fabricar metal através da metalurgia do pó. Então tem o pó metálico, que vai ser compactado com uma resina, né? Depois vai ser curado e eu vou ter o metal pronto. Então, existe também processo de metalurgia do pó, certo? Pessoal, antes da gente falar sobre conformação mecânica, eu sempre gosto de... Professor? Oi? O que seria o termo curado? Curado? Seria quando você aquece o material, no caso da metalurgia do pó, você tem um pó metálico, coloca uma resina e compacta ela, tá? Curar é justamente levar esse material ao forno para reduzir por mais que você consiga uma grande compactação ali do teu pó, você eventualmente vai ter vazios ali no meio, né? E essa cura, ela vai fazer com que a resina promova uma melhor cola, entre aspas, né? No caso, uma soldagem ali do teu material. Isso seria o curar, seria levar ao forno para aumentar a resistência do material. Ok, obrigado. Beleza. Gabriel, né? Muito bom, Gabriel. Quando não entender alguma coisa, por favor, me interrompam. Tá? Às vezes o professor pega e fala algum termo ali, o professor
tá claro na cabeça, mas ainda mais nessa situação do remoto, né? A gente não tá nem vendo o semblante de vocês. Pessoal, com relação aos processos, antes de falar de processo de conformação, como é que é feito o aço? Né? Como é que ele vamos falar basicamente processo de fabricação de aço, né? Quais são as formas de se fazer o aço? Alguém se lembra? Tem duas formas, viu, pessoal? Tem a forma, vamos dizer assim, mais convencional, que é muito largamente utilizada lá para cima, a gente fala lá para cima, lá no sudeste do país, principalmente, que é através dos altos fornos, né? A obtenção do aço a partir de todo o processo de redução do minério de ferro. Né? Quando você começa você pega o minério de ferro, faz uma série de processos e deixa o aço pronto. E tem uma segunda forma, que é o que a gente utiliza aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem apenas uma companhia aqui no Rio Grande do Sul e ela tem duas plantas. Ela utiliza processo de reciclagem. Tá? Então, você pode utilizar aqui um forno elétrico a arco, onde você bota sucata metálica e eventualmente algum ferro gusa. Ferro gusa vem lá desses altos fornos, tá? Mas principalmente sucata, você coloca num forno elétrico, vai se gerar aqui uma diferença de potencial, uma tensão entre 3 eletrodos, né? Uma terminação trifásica aqui, uma corrente um arco elétrico com tensões muito altas. Entre cada eletrodo você vai ter mais ou menos 15.000 volts, não é bastante coisa, né? E essas tensões são esse forno tem uma potência suficiente para fundir o aço, né? Então aí, eventualmente, que eu saiba, eu estou evitando falar alguma coisa errada, mas se não me engano, 55 toneladas tem na Piratini, né? E sucata, que vai vazar aí depois para o lingotamento, que é a etapa subsequente, né? Então, antes ainda tem uma coisa chamada forno panela, né? E aí você vai acertar a composição química e liberar esse aço aqui, né, no lingotamento. Ele vai entrar no lingotamento, pessoal, o aço vai cair líquido, vai começar a escoar aqui e vai ter uma transição onde ele vai sair sólido. Aqui ele está sólido, né? Pessoal, tá amarelo ali, tá muito quente, tá amarelo, mas acredite, pessoal, já é metal sólido aqui, muito maleável, né? Ele ainda está aqui, por estar em temperaturas altíssimas aqui, mais de 1000 graus, ele é muito maleável, porém já é sólido, né? Então ele pode ter essa via, ou pode ter a via da sinterização do minério de ferro, né? Ou da redução do minério de ferro, tá? Onde eu vou estar colocando de maneira intermitente minério de ferro e coque, certo? Eu tenho ventaneiras, eu tenho sopradores de chamas embaixo desse forno. Esse forno não é um forno pequeno, pessoal, acho que parece uma coisa pequena, mas é equivalente a um prédio de 7, 8 andares, né? E à medida que o material vai descendo, vai escoando, ele vai se fundindo, né? Então, mistura de um material com muito carbono com o minério de ferro vai resultar numa liga, né, ferro-carbono com bastante carbono, que vai ser o nosso ferro gusa. Tem uma explicação, tem um videozinho, né, justamente sobre isso. Aqui tem um exemplo, como seria o nosso alto forno. A gente não tem aqui no Rio Grande do Sul esse equipamento, mas uma simplificação do processo seria mais ou menos essa. Vocês me digam, pessoal, se vai estar passando o vídeo para vocês. Vocês devem estar percebendo que eu não estou botando em modo apresentação. Tá? Por quê? Porque o Meet está travando. Se eu boto em modo apresentação, ele simplesmente ia estar no primeiro slide. Né? Só me avisa se está passando o vídeo. Alguém só diz um sim ou não? Sim. Beleza.
através de canais refratários na região da casa de corrida até os carros torpedos. A escória é separada do Busa por diferença de densidade e é conduzida também através de outro canal refratário até os granuladores de escória. Todo o processo é controlado e monitorado pela sala de controle. Um pouquinho desatualizado o vídeo, né? A gente viu pelos monitores e pelas CPUs ali da sala de controle, né? A gente tem outro vídeo aqui. Depois do alto forno a gente tem a aciaria, né? Que é o refino. É feito o sopro de oxigênio. Na fase inicial do sopro ocorre a oxidação do silício e a oxidação parcial do carbono, manganês, enxofre e fósforo. Após a fase de descarburação máxima, é realizado o sopro por baixo, o MTBI, onde ocorre a vazão de gás inerte, argônio e hidrogênio, com o objetivo de aumentar a interação entre o carbono oxigênio, permitindo a redução dos níveis de carbono. Momentos antes do término do sopro, a segurança desce no convertedor e faz uma amostragem do ácido, determinando se é necessário realizar ajustes. Ao final do sopro, é realizado o vazamento do ácido líquido na panela, adicionando ferro e ligas para ajuste da composição química final do ácido pretendido. A escória formada durante o processo é vazada no pote de escória. O aço agora segue para a etapa de refino secundário, responsável pelas características finais dos diversos aços fabricados pela CST. A panela de aço é transferida para os tratamentos no IRUT, ou na desgaseificação a vácuo, RH-KTB, onde o aço passa por uma série de ajustes de composição química e temperatura antes de ser lingotado. O lingotamento contínuo é responsável pela transformação do aço líquido em placas. O processo inicia-se no recebimento do aço líquido nas torres giratórias. Após o giro da torre, a válvula da panela é aberta e ocorre a passagem do aço líquido para o distribuidor. O fluxo de aço do distribuidor para o molde dá início à formação das placas através da refrigeração controlada das paredes do molde, permitindo o controle eficiente da espessura de solidificação. A operação do lingotamento é toda automatizada pelos sistemas informatizados, que garantem um eficaz controle de qualidade das placas. Após o lingotamento, as placas são cortadas e seguem para a unidade robotizada de marcação, recebendo a identificação. Na sequência, as placas seguem para a área do rebarbador, onde são removidas as rebarbas geradas no processo de corte. Na linha da mesa de módulos, no lingotamento contínuo, as placas são pesadas e em seguida são transportadas pelas pontes rolantes para os vagões.
PQ ou para os clientes da CST. Então, pessoal, de uma maneira simplificada, pessoal, eu não entendi muito bem como é que essa redução do minério de ferro para virar aço funciona assim, ó, pessoal. Deixa eu ver se consigo me virar aqui com a apresentação. Inicialmente você tem minério de ferro, Fe, X, O, Y. Na verdade, né, pessoal, pode ser wustita, FeO, pode ser hematita, Fe2O3, ou magnetita, Fe3O4. Tá? Essas são as formas de minério mais comuns, só que na verdade você tem complexos, né? Às vezes você varia muito essa proporção e você tem outros elementos aqui no meio. Então você tem na verdade ferro e oxigênio, esse é o minério de ferro. E o que você faz no alto forno? Vou botar aqui do ladinho. Você aquece ele, né? Aqui embaixo, né? Com as ventaneiras, com coque. Você tem coque, que é basicamente, né? Que é uma fonte de carbono, e você tem o minério de ferro. Com aquecimento, pessoal, carbono e oxigênio vão se juntar, vão formar ali CO, o monóxido de carbono, e CO2, né, dióxido de carbono. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, pessoal, mas a eficiência do processo tem a ver aí com a quantidade de CO2, a proporção CO2 e CO que está saindo aqui desse forno. Mas o que vai acontecer? Esse carbono vai sair e vai deixar ferro lá dentro. Só que o que vai acontecer? O ferro vai estar cheio de carbono, né? Mais ferro com carbono, tá? Quanto de carbono? Então, esse ferro, vou botar aqui dessa forma aqui, esse ferro é o chamado ferro gusa, ele vai ter ali 4,5% de carbono, mais ou menos, né? Então ele vai ter muito carbono, é um ferro fundido com muito carbono. Então o ferro gusa, o que sai aqui do alto forno, é um ferro com muito carbono. Isso não é aço, isso ainda está muito longe de ser aço, tá? E na etapa subsequente, quando eu tenho ali o forno panela, o que eu vou fazer naquela segunda parte ali? Eu nada mais vou fazer do que soprar oxigênio. Então aqui já estou na segunda parte, isso aqui já passou. Tenho aqui meu ferro mais carbono. Eu vou soprar oxigênio lá para dentro, porque o oxigênio de novo vai tirar o carbono e vai deixar apenas o ferro, em menores quantidades, né? Então, claro que são processos controlados, né? Tem a medida correta, você sopra o oxigênio, e o oxigênio ali nessa etapa, quando ele é soprado, uma imensa massa de ferro gusa, né? Em alta temperatura, gera uma reação exotérmica, né? Ele aquece ainda mais o material que está ali dentro, e ele vai roubar aquele carbono que está ali daquele ferro, tá? Claro, isso tudo depois é corrigido, tudo é uma questão de adiciona, retira, vocês mais ou menos pegaram a ideia, né? Só que, claro, nessa etapa aqui é muito menos carbono que eu tenho no ferro, vou soprar uma quantidade de O2 ali controlada, vou retirar o resto do carbono, e aí vai depender do tipo de aço que eu vou querer, né? A quantidade de carbono no final vai depender do tipo de aço que eu vou estar fabricando. Aço, pessoal, nunca se esqueçam, aço é uma liga ferro-carbono com até 2,11% de carbono. Isso aqui é aço, pessoal. Eu pergunto para você, falo para você, vocês fazem um técnico ali em Ibirubá, o que é aço? Me defina aço. Aço é uma liga ferro-carbono com até, no máximo, 2,11% de carbono. 2,11% de carbono já está beirando o ferro fundido, tá? O que são aços? Depois a gente vai detalhar ali mais para frente, mas vocês já viram isso em materiais de construção mecânica 1. Um aço baixo carbono e tem até 0,3% de carbono.
espaço médio carbono entre 0,3 e 0,6 e 0,6 a 1,5 aço alto carbono. Depois você tem uma série de outros aços aí, né? Então, é sempre importante, são conceitos importantes que é bom a gente revisitar. Tá? Então, pessoal, o ponto de partida foi a aciaria, e a partir daí, pessoal, a partir do lingotamento, ali vocês viram o lingotamento de placas, tá? Quando a gente tem lingotamento de placas, no caso da Companhia Siderúrgica de Tubarão, a CST, esse material ele vai ser destinado depois, pessoal, para fazer planos, chapas, né? Então, chapas que vão ser utilizadas para fazer automóveis, geladeiras, né? Tudo que for planos, né? Tudo que for plano depois, ou você também pode ter blocos e cilindros, né? Cilindros longos. E aí, pessoal, após o lingotamento, vocês já, na laminação, vão gerar os perfis, né? Então, a matéria-prima para o primeiro processo de conformação que a gente tem, que é a laminação, ela vem aqui após um lingotamento contínuo, certo? Então, tem um exemplo aqui, placas, blocos e tarugos, né? Os tarugos vão ser utilizados para fazer os longos, né? Em vez de fios, né? No caso aqui está indo com uma linha de fazer fio trefilado, mas também poderia ser utilizado para fazer geratrizes para forjamento, tá? Então o caminho aqui ele fica complexo, né? Para cada uma dessas etapas, não tão simplificado. Então, na conformação dos metais, pessoal, hoje a ideia é a gente ver algumas generalidades. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma geratriz, ou que se fala em terminologia inglesa billet, tá? Nada mais é que um tarugo, né? Ou na verdade um lombo, né? Uma barra que foi laminada após um tarugo. Então você tinha um tarugo que foi laminado, cortado uma certa espessura. E o que você fez? Você prensou esse material aqui, né? Você prensou ele entre duas matrizes. E aí você gerou, na verdade não vai ficar tão bem feitinha, aqui já é a peça final, né? Você vai fabricar em algumas etapas um girabrequim ou virabrequim, é a mesma coisa, tá? Então isso aqui é utilizado em motores, né? Através da compressão desse billet ou dessa geratriz, tá? Então isso seria um processo de conformação de forjamento nesse caso aqui. Processo de laminação, pessoal. O que é o processo de laminação? Ele vem logo após ali o lingotamento. Quando eu vou passar aquelas barras, né, em rolos, embora tenha vários tipos de laminação, né, às vezes com 3 cilindros, 4 cilindros, tem formas mais complexas, até mesmo para otimizar o espaço dentro da fábrica. O que você vai fazer? Você vai colocar aquela placa, no caso, ou um tarugo, entre 2 cilindros que podem ter uma geometria aqui diferenciada, que não apenas o rolo, e você vai comprimir essa barra a ponto de ela virar uma barra com menor espessura. Você pode colocar uma sequência, normalmente se faz uma sequência, né, de uma primeira redução, uma segunda redução, uma terceira redução, e assim vai. Então você sai de um tarugo com uma espessura de 20 por 20, né, ou 200 milímetros por 200 milímetros, e você chega ali no fio máquina, né, vai ter ali 10 milímetros de diâmetro, certo? Professor, dá para eu pegar e fazer isso de uma vez só? Por que a gente não pega e não dá um passe só? Então, não é possível muitas vezes, isso que a gente vai ver na disciplina, né? Então, você vai ter que fazer um primeiro passe, reaquecer o material, dar o segundo passe, dar o terceiro passe, quarto passe, porque assim você consegue chegar na espessura final, certo? Esse reaquecimento aqui, ele é fundamental, pessoal, para que eu tenha recuperação das propriedades mecânicas desse material,
e possa dar mais um passe. Senão, o que aconteceria? Eu estaria chegando no limite de ruptura do material muito antes de chegar na espessura que eu quero. Tá? Então, tudo isso são as técnicas que são importantes para a gente estar fazendo, certo? Mais um vídeo explicativo aqui de laminação. Aqui uma explicação breve, né? Um processo de laminação, uma grande companhia. Tem um outro vídeo aí, processo de laminação, acho que feito em outros países, né? Um exemplo de como não fazer, no caso, né? Principalmente em termos de equipamentos de proteção individual. Vocês imaginam que só pela coloração desse aço aí, esse material deve estar, com certeza está acima de 900 graus, tá? Em torno de 1.100 graus, né? Então, vocês imaginam o que isso causa no corpo humano, né? Talvez a explicação de por que alguns materiais chegam bem baratos aqui no Brasil, né? Pessoal, esforços de forjamento, né? O processo de forjamento, vamos só passar rapidamente aqui, vamos detalhar todos eles. Nossa aula já está adiantada, né? Ele funciona através de um esforço contínuo, onde eu coloco uma geratriz e vou dar uma forma final na peça, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, em mais de um passe, né? Então eu não vou numa primeira batida chegar lá na minha peça final. Então muitas vezes, né? Na maioria das vezes eu tenho aqui uma sequência de forjamentos, tá? A partir de uma geratriz eu vou dando compressões sequenciais em diferentes regiões da minha matriz, tá? Até eu ter a peça final aqui. Então aqui eu tenho uma rebarba ainda que existe no material. Aqui eu já a rebarba também estava aqui. Aqui eu terminei de cortar no último passo. Aqui eventualmente foi uma rebarbação já, tá? Outros exemplos estão no caso de girabrequim. Isso aqui, pessoal, só por curiosidade, isso aqui é um fêmur humano, tá? Que eu saiba hoje, esse fêmur deve ser feito de titânio, então não pode mais ser feito de aço inoxidável 316L recobrido. Tiveram alguns problemas, que eu saiba até hoje, né? Posso estar desatualizado, mas somente titânio, que titânio é biocompatível, tá? Então, aqui tem um exemplo de processo de forjamento. Acho nada melhor do que mostrar para vocês, né, o que é um forjamento. E daí vai para o tratamento térmico, né? Essa peça depois era temperada e revenida. Provavelmente o cromo vanadium é um aço utilizado para isso. Processo de extrusão, pessoal, ele é um processo de deformação também, onde eu vou empurrar a peça, tá? Eu vou acabar empurrando a peça através de uma matriz e aí eu vou ter um produto final, tá? Então, nesse caso aqui, o vermelho, que seria o meu material, que eu vou estar empurrando e formando um tubo extrudado, muito utilizado para a conformação de alumínio, para fazer seções transversais, né, perfis principalmente, tá?
Então, eu consigo ter, nesse tipo de processo aqui, um material com uma resistência mecânica muito maior do que um tubo soldado, por exemplo. Tá? Então, com certeza, e aí a explicação disso estão nas próximas aulas, né? O fato de eu ter a deformação aí bastante acentuada aqui nesse processo de extrusão. Tá? Eu não vou estar passando os vídeos, de repente vocês podem estar olhando, eu coloquei em PowerPoint para vocês ali, viu, pessoal, a apresentação, vocês podem estar abaixando ali e vendo os vídeos, tá? Processo de trefilação utilizado para fazer arame. Então, em vez de eu empurrar o material, eu vou puxá-lo através de uma coisa que a gente chama de fieira. Então, no caso, a nossa matriz aqui é uma fieira. Eu vou estar puxando o fio máquina, a matéria-prima para isso é o fio máquina, eu vou estar puxando ele, ele vai entrar com uma espessura e vai sair com outra. Vantagem, professor, vantagem desse cara aqui, principalmente é o aspecto superficial que eu vou ter, muito bem acabado. Então, para a resistência mecânica desse fio após o processo de trefilação vai ser muito, muito grande, certo? Não só o acabamento superficial proporciona isso, mas uma coisinha também, um conhecimento extra, né, que não vou estar cobrando, mas geração de tensões residuais compressivas da matriz, para quem se interessar um pouco mais. É como se você estivesse apertando, como se no fio máquina, ali na superfície, eu estivesse apertando aquela superfície. Isso seriam tensões compressivas, aquilo fica residual no material. Tá? Para dar um exemplo para vocês, se vocês pegassem os dois punhos de vocês e apertassem eles, é assim que vai estar lá na superfície do material. Então, uma trinca que queira passar ali vai ter muita dificuldade, certo? Devido às tensões geradas durante o processo. Outra curiosidade para vocês, pessoal, alguém perguntar para vocês qual é o aço mais resistente à tração que existe, conhecido. Vou deixar aqui já mais uma curiosidade, que eu sei que aluno gosta disso. Qual é o... Curiosidade não. Texto. 1080, opa. AISI 1080 patenteado. O que é isso, professor? É o aço 1080, ou seja, um aço que tem 0,8% de carbono. Esse 80 aqui significa 0,8% de carbono. Quem não se lembra disso, tranquilo. Isso aqui significa 0,8% de carbono. Depois vocês olhem a estrutura desse cara, 100% perlita. Né? O que é esse aço, pessoal? Onde é que a gente encontra facilmente ele? Vocês passarem em cima de um trilho de trem, vocês estão passando em cima de 1080. Tá? E o que é esse patenteado? Ele é feito um tratamento térmico de austêmpera e depois de endurecer ele na austêmpera, eu passo ele aqui na fieira. Certo? Então, o 1080 patenteado é o chamado fio corda de piano ou fio corda de música. Não sei se alguém toca violão aí, pessoal. Então, seria esse cara aqui, tá? A corda do fio. É extremamente resistente, tá? Então, qual é a resistência disso, professor? Mais uma curiosidade. Mais ou menos 3.000 megapascal, tá? 3.000 megapascal ou metade da fibra de carbono. O de carbono é o dobro disso. Certo, pessoal? Eu acho que vai ser rápido esse vídeo aqui da trefilação. Deixa eu rapidinho. As aplicações da trifical são diversas, né? Como, por exemplo... Processo de estampagem, pessoal. É o processo de conformação, normalmente feito a frio, né? E a ideia é através, né? Um processo que através da chapa fina é submetido a altas deformações, tá? E aí, então, por exemplo,
exemplo mais clássico seria aqui uma latinha, né, de refrigerante. Então, você vai, por exemplo, principalmente na estampagem profunda, gerar aqui uma cuba de pia, por exemplo, né, através de uma chapa, você vai imprimir grandes deformações ou colocar grandes deformações nessa chapa e vai gerar ali a sua pia de cozinha, né, ou uma latinha de refrigerante e assim por diante. Então, seria o processo de estampagem. Esse aqui é um vídeo, acho, um pouquinho mais longo, né? Não tem importância, pessoal, que dá pra gente... Temos um tempinho ainda, né? As latas se movem a uma velocidade incrível daqui até a área de inspeção. Esta máquina usa a luz para verificar a existência de qualquer orifício. Se o inspetor automático perceber qualquer falha, a lata é rejeitada. O verdadeiro desafio é ser capaz de produzir latas de altíssima qualidade, porque cada uma precisa ser perfeita. Os inspetores de qualidade verificam cuidadosamente uma amostra das latas à procura de defeitos. Uma lata é checada a cada 15 minutos. Pode parecer excessivo, mas por causa da velocidade de fabricação, essa é uma taxa de amostragem de apenas uma a cada 30 latas. As latas rejeitadas são destinadas a um aspirador e são sugadas para reciclagem imediatamente. As latas percorreram um longo caminho, tanto nessa fábrica como nos últimos 70 anos. Elas costumavam ser pesadas e caras de produzir. Agora, a história é outra. Para se obter essa
Aí uma ideia também para um projeto, né? Fazer um forno de fundição para a gente reciclar a lata de alumínio. É perfeitamente possível, né? Seria algo bem interessante. Pessoal, encerramos por hoje. Tá? Passamos um pouquinho, 45 minutos é 25% das 3 horas. Mas a aula que vem retomamos alguma coisa que ficou faltando. Sugiro que vocês olhem o material, pessoal, que eu coloquei alguns vídeos ali para sugestões aí de eventuais projetos, né, que a gente pode estar fazendo. E até a semana que vem. Alguma dúvida, pessoal? Por favor, podemos tirar as dúvidas que ficaram. Tchau, Ana. Professor. Tchau. Oi, Lívia. Ah, tá. Achei que fosse uma dúvida. Até mais, professor. Valeu, cara. Até Ah, mais. professor.